E hoje eu quero falar um pouquinho, mesmo que seja um pouco rápido, mas a gente tem a ser. Eu quero falar sobre essa intimidade e comunhão com Deus. Se você quer ser íntimo de Deus, você precisa entender algumas coisas que Deus faz com você. Entender o que Deus às vezes te segura aí, porque você quer fazer de um jeito, Ele quer que você faça de outro. Entender que não é esse caminho que Deus te propôs para você andar, é outro, mas você precisa aprender. Nós precisamos aprender como igreja. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso também. Tive até um tempo que eu não tinha também nada. Fiquei um ano sem ter nada na vida, perdi tudo que eu já tinha conquistado, porque eu não obedecia ao Senhor de verdade. Eu não tinha essa intimidade que hoje eu posso ter com o Senhor, que nós podemos ter. Eu não sabia nem como era isso. E eu quero falar para você, querido, você pode também ter essa intimidade com Deus. E pode conquistar as bênçãos de Deus para você. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Primeira coisa, Ele só vai ser íntimo daqueles que temem Ele, que estão à disposição dEle. E aí, quando a gente tem essa intimidade, Ele faz a gente conhecer uma aliança especial que Ele tem com a gente. Ele quer que você conheça a aliança que você tem com Ele, que Ele tem contigo. Ele quer que você entenda essa aliança. Ele quer que você saiba que através da intimidade Ele vai revelar coisas que Ele só revela para os íntimos, não para aqueles que só têm um relacionamento de aparência. Pode vir para a igreja, pode participar da ceia, pode orar, pode tocar, pode cantar, pode ser líder, mas pode não ser íntimo de Deus. Pode ser só um religioso, vem porque precisa vir, faz porque pediram para fazer, anda porque acha melhor dessa forma, mas intimidade com Deus não. A intimidade com Deus faz com que Ele revele os segredos do coração dele para você. Deus tinha me revelado sobre o José, tanto que eu trouxe a roupa para você batizar. Deus falou que eu iria batizar ele, mas ele estava lá, eu estava aqui. Deus falou na minha casa, pode levar, você vai batizar. E eu questionei Deus na hora. Falei, mas Deus, eu sabia que ele estava fumando, eu sabia tudo isso que ele falou aqui, mas eu aprendi a ouvir Deus. Eu aprendi a buscar essa intimidade lá no meu quarto, no meu escritório, a ouvir e a obedecer. E eu falei, Deus, tudo bem, eu vou fazer por obediência, mas eu não vou poder cuidar do José, e se ele fumar, se ele beber, já é problema seu. Mas Deus falou, pode fazer. E olha o que Ele falou aqui. Eu nem tinha falado mais com ele daquele dia para cá, assim, conversar, mas Deus fez. Mas se eu não obedecesse, será que ele seria liberto? Será que ele deixaria de fumar, de beber? Será que ele deixaria de ser o homem que ele era até aquele dia? Talvez não. Porque a gente não obedece, não anda pelo caminho da obediência, da intimidade com Deus. Intimidade significa que eu vou ter um relacionamento muito próximo com Deus. Intimidade significa que eu quero ser um vencedor, obedecendo ao ídolo do Senhor. Intimidade significa que eu vou andar naquilo que eu tenho aprendido do Senhor, da palavra dele. Intimidade significa depender 100% do Senhor.
Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem e os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Pode abrir aí, está escrito aí na tua Bíblia. Salmo 25, 14. E Ele dará a conhecer a você uma aliança que Ele tem contigo. A intimidade faz isso. A intimidade faz a gente olhar para a pessoa e saber a necessidade da pessoa. A intimidade faz com que aquele domingo que eu chamei aquela família aqui e falei daquela menina, foi Deus que me revelou. Eu não sabia, eu não sei essas coisas. Mas Deus revela as coisas íntimas para a gente. A intimidade leva nós a realmente saber que essa aliança, cada dia que eu caminho com o Senhor, fica mais forte ainda entre eu e Ele. Entre a minha família e Ele. Entre eu e a igreja. Entre eu e a célula. Entre eu e meus pastores. Entre eu e os meus líderes. A intimidade leva a gente a conquistar muita coisa que ainda nós não conquistamos. Quando há intimidade, há transformação de dentro para fora. Bom, né? Quando há intimidade, há transformação de dentro para fora. Tem gente que diz assim: estou transformado, mas só fala. Na verdade, ele não é. A aparência dele não diz isso. Não diz isso. Ontem também nós ouvimos lá do pastor Elias que nós não precisamos sair por aí pregando e pregando a palavra. Só o nosso testemunho, a nossa convivência vai atrair as pessoas para Jesus. Por causa dessa transformação de dentro para fora. Vai acontecer naturalmente. A intimidade vai fazer com que eu conheça as necessidades das pessoas que estão ao meu lado. A intimidade vem com convivência entre a gente e Deus. E entre a gente e as pessoas. Por que a gente fala para vocês, olha, lá na célula, façam comunhão, façam um tempo de comunhão, façam visita, eu vi o Alex falando ali para o pessoal da intercessão, vão na casa, leve alguém para jantar, isso que estava falando lá, parece, né, que eu cheguei e estava falando. Isso, o que vai acontecer? Vai revelar a intimidade entre os irmãos. A gente vai se conhecer. E isso é coisa boa, que a gente vai poder se ajudar. E isso só vem através de comunhão, de relacionamento. Estar juntos. Queridos, a intimidade com Deus vai fazer uma transformação enorme no nosso interior. Primeiro no nosso interior, depois no casal, depois na família, depois com aqueles que estão ao nosso lado. Vocês querem ver uma coisa? Acho que a Tatiane saiu, estou vendo ela ali. Está lá? Está lá atrás. Tatiane, fique em pé, por favor. Você está com a nenenzinha. A Tatiane, eu conheci ela menina. Era ovelhinha nossa lá em Curitiba. Nem sei quantos anos faz, Tatiana, mas faz anos. Alguns anos. Eu fui pastor do pai dela. Era eles, o Zé Luiz, lá no Sítio Cercado. E faz 8 anos que eu vim embora. E hoje eu encontro a Tatiana aqui. Ontem tinham falado dela lá em Curitiba para mim. Eu falei, vou procurar ela. Nós vamos procurar. Aí hoje ela veio sem eu procurar. E eu falei, dá um abraço no pai. O pai dela é muito especial para mim. O Zé. Senta, Tatiana, obrigado. Está ela com 3 filhinhos aí. Agora, 8 anos atrás eu cuidava deles, eu era pastor deles. E ela era uma menina.
eu tinha com eles intimidade. Eu ia na casa deles, eu ia fazer supervisão nas células, tomei alguns cafés com o pai dela lá. Fiz um relacionamento, uma amizade. Hoje ela vem morar para cá, faz 30 dias que ela está aí, já nos procurou, vai ser minha ovelha. Que privilégio! Isso é só Deus que faz. Isso Ele quer fazer contigo também. Por isso que a gente fala, olha, tenha célula na sua casa, olha, os vizinhos vão estar lá, olha, no trabalho as pessoas vão querer saber por que você é diferente. Na faculdade, na escola, tudo a gente ensina, nós não ensinamos isso. Mas só depende de você. Não depende do pastor fazer. E eu quero usar hoje, tenho vários exemplos bonitos aqui na igreja, mas hoje vou usar um mais recente. Fique em pé, Aline. Isso. A Aline está comigo aqui quanto tempo? 5 meses. Chegou aqui, uma vida, veio de São Paulo, uma vida toda enrolada, toda complicada. Nós assumimos, eu e a minha filha e o meu genro, cuidar dela. Vamos fazer dela uma moça, uma jovem cheia de Deus. Assumimos, vamos cuidar. E começamos a cuidar. E vocês podem ver, vocês que já viram a Aline aqui, 5 meses, ela vem, ela se derrete, ela chora na presença de Deus, está cantando, está chorando, uma menina que se entregou a Deus. Não tem o pai, não tem a mãe, não tem irmão, não tem ninguém aqui. Mas chegaram. Mas nós, como igreja, assumimos cuidar dela. E ela começou a trabalhar numa empresa há quanto tempo? 1 mês. E ela tem ouvido nós ensinarmos aqui para ser testemunha onde trabalha e atrair as pessoas para Jesus. Quando a gente tem intimidade com Deus, isso fica fácil de fazer. Vocês querem ver agora? Fiquem em pé vocês 3 que vieram por causa da vida. Você trabalha lá também, né? Tatiana? Jaqueline, Tatiana, Jaqueline. Trabalha lá com ela. E ela conheceu e já conversou. E a Jaqueline está 8 meses morando aqui, pertinho da igreja. E quando eu chamo a atenção de vocês, eu tenho razão. Porque ela está 8 meses morando aqui no Jardim Palmeira. Ninguém convidou a Jaqueline para vir para a igreja. E ela está trabalhando lá na empresa há quanto tempo? 3 meses ela está lá na empresa. Essa aqui entrou lá faz 1 mês. Primeira coisa que fez, conversou, fez amizade e perguntou: você é crente e tal? Não sei como é que foi a conversa, mas foi mais ou menos isso. E tal, ela está 8 meses aqui sem igreja. Ela tinha vindo de Curitiba, de uma igreja batista, que eu conheço, e estava aí sem igreja. Disse que tentou ir numas aí, que eu nem vou falar o nome, mas não deu muito certo. E não achava uma igreja, e nem o irmão da nossa igreja convidou ela, aqui da fazenda. A Aline foi para lá, e eu tenho certeza que Deus enviou a Aline lá. A Aline pode sair da empresa já hoje, se ela quiser, porque ela já fez o papel dela lá de cristã. Já trouxe essa, e você que trabalha lá, e o Luan, trabalha junto lá. Você mora onde aqui? Nações. E ela já falou de Jesus, já convidou, e o Luan veio e já trouxe o amigo. Olha que legal. Gente, é isso que é a igreja. É isso que é ter intimidade com Deus. É isso que é entender que Deus nos chamou para fazer diferença. Pode sentar. Obrigado, viu, gente? Está aí, ó, 1 mês trabalhando na empresa, gente. Imagina se ela ficar 1 ano, 2 anos, quanta gente ela vai arrastar para cá? Se 1 mês ela já fez isso. Se ela continuar sendo íntima de Deus, se ela continuar tendo seu relacionamento com Deus, ela vai atrair as pessoas, não precisa fazer muita coisa. Olha, estão aí. E eu já falei, ó, a Tatiana é o Emerson que vai cuidar, o Emerson vai se virar lá, já sei o endereço, e a Tatiana lá. E a Jaqueline é o Alex, que vai cuidar, porque é a região do Alex aqui.
Gente, quero ajudar para que seja bem organizada a coisa, para nós cuidar bem. Então vamos fazer assim. E a partir de hoje já tem responsabilidade. A Aline ganhou, agora outro já vai ajudar a cuidar, direcionar para a célula, para a igreja, para as reuniões, tudo. E os 2 jogos ali, Aline, pode levar lá para a sua célula, tá? Entendeu, gente? É intimidade, é conhecer a Deus, saber que Deus nos chamou para fazer diferença. Vocês querem ver uma outra coisa que o pastor Elias falou para nós? Vem aqui, Alex, fale você aqui. Como os muçulmanos estão convertendo em todos os países lá, que eles são muçulmanos, e que eles não aceitam a palavra, nós não podemos levar a palavra para eles lá, mas está convertendo muito, inclusive no Irã, que é um dos países mais fechados. Como é que eles estão convertendo? Queridos, é tão interessante a forma que acontece. E ele deu um testemunho de uma mulher. Ninguém falou de Jesus para ela. Aí o pastor perguntou: como é que você conheceu Jesus? Aí a mulher respondeu assim: ele apareceu para mim. Jesus apareceu para ela. Ela contando do jeito dela, da forma dela. E Jesus falou comigo, e então eu vim para a igreja. Aí que a gente fala que a gente precisa falar do amor de Jesus. Entende? Falar realmente como a Aline fez, como os demais estão fazendo, que muitos estão fazendo. Amém? Então Jesus apareceu para ela, e como está aparecendo para tantos, e para tantos que estão se convertendo naquele país, dessa forma. Então os muçulmanos estão convertendo muito lá. Fazia um mês que uma muçulmana tinha passado de um país para o outro, e ela passou porque ela aceitou Jesus. Se ela ficasse lá, eles matavam ela. Mas ela já está ganhando. Ela levou para a igreja no primeiro mês 6 pessoas muçulmanas. E como é que o muçulmano crê? É só se Jesus aparecer para eles, porque não adianta você falar de Jesus para eles. Mas Jesus tem aparecido para os muçulmanos, e eles estão convertendo, e milhares já de muçulmanos são convertidos lá dentro dos países deles, mesmo o governo sendo contra, e mandando até matar eles, como vocês viram aqui, domingo passado. Queridos, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que muda, esse é o Deus que transforma, esse é o Deus que quer que você seja íntimo dele. Ele não quer que você sofra, ele não quer que você fique sozinho, ele não quer que você passe lá reclamando das coisas, ele quer que você seja íntimo dele, escute ele e faça a vontade dele. Como o Alex falou, tem muita coisa linda acontecendo aqui, mas pode acontecer muito mais. É só nós ouvirmos a Deus e andarmos na intimidade dele. As células que estão com intimidade com Deus estão bombando, que nem diz os jovens aí. Eu fui quarta-feira numa célula e tinha um aniversário, e a célula saiu da casa e foi da casa onde reúne, e foi lá onde a irmã estava fazendo aniversário. Chegamos lá, demos um susto na irmã. A irmã falou: mas eu não esperava que vinha todos vocês aqui e tal. Ainda bem que ela tinha feito umas coisas boas para nós lá, né? Ela nem esperava que toda a célula estaria lá com ela, mas a célula foi estar com ela, e ela ficou feliz, toda a família dela estava lá. Sabe, queridos, é assim que nós vamos conquistando as pessoas para Jesus, através da intimidade, através da comunhão. Hoje eu estava ouvindo, preparando a palavra, e eu ouvi a Joyce Meyer lá falando, e ela disse assim: pare de agir como cristão e seja um cristão. A gente age só como cristão, a gente não é um cristão. A gente faz de conta, mas não é. A partir do momento que nós somos verdadeiros cristãos, nós vamos transformar muitas vidas.
através do testemunho, através da nossa vida, através do que vamos fazer na igreja. Tem uma grande igreja, o pastor João esteve na Coreia agora, voltou essa semana da Coreia e do Japão, e eles conheceram uma das grandes igrejas para lá, e conheceram igrejas enormes, de 300 mil, de 1 milhão, de 200 mil, de 500 mil. Conheceram uma, ele vai, hoje, terça-feira ele vai falar, eu devo gravar para mostrar para vocês. Eles conheceram uma grande lá, uma batista lá na Coreia, grande igreja. Eu nem quero falar o nome para não errar, mas é uma grande igreja. Essa igreja, ela não trabalha com gente paga. Eles têm 10 mil voluntários que fazem o trabalho nessa igreja. 10 mil voluntários. 10 mil pessoas voluntárias. E essas 10 mil tem donos de empresa, tem engenheiro, tem tudo. E sabe qual é o primeiro serviço deles quando eles entram na igreja e convertem e vão ser voluntários? É limpar os vasos do banheiro. Se eu pedir para alguns aqui limpar os vasos, vão pensar que eu estou querendo pisar nele. Mas lá só vai ser um voluntário, um líder na igreja, se começar limpando os vasos do banheiro. E tem 10 mil pessoas voluntárias. Não é pouquinha gente. Uma outra coisa, tem 200 pessoas voluntárias só para receber pastores do mundo inteiro que vai lá conhecer a igreja. Eles pegam você na porta, levam você, te mostram toda a igreja, todo o ministério, depois você vai sentar lá, mas quando você vai para sentar, eles te dão um presente. E tem uma outra igreja lá, não sei se é a mesma, é outra, que você chega lá, eles te dão um almoço de graça. E é chique o restaurante deles lá, não é? Irmãos, isso é igrejas grandes, igrejas que estão ganhando milhares de almas para Jesus. Como eu sonho com isso aqui na Fazenda Rio Grande. Há 8 anos atrás eu cheguei, até quero ver quantos estão aqui hoje à noite, que estavam, quando eu cheguei há 8 anos lá embaixo, lá naquela salinha lá atrás. Sei que tem alguns. Fique em pé, por favor. Irmão Luiz, fica aí, fique em pé. Vamos lá. Olha lá. Lá embaixo, os primeiros. Isso. Olha só, graças a Deus que tinha esse grupo aí. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pessoas, 20 pessoas. Pode sentar, obrigado. 20, não, contei vocês. 20. Essa era a igreja aqui. E ainda tudo fraquinho. Fraquinho tudo. Mas Deus, quando falou para mim vir para cá, sair de lá da igreja grande para vir para cá, Ele falou assim: vai para lá e eu vou te dar um grande povo na tua mão. E olha que faz tempo que eu estou aqui. E chegou momentos que eu achei que eu não ia ter. Chegou momentos de eu pensar assim: Deus, será que é eu que estou fazendo a coisa errada? Eu não estou vendo os resultados. Mas um dia Deus falou comigo, até foi fora daqui. Deus falou assim: você está no caminho. Aguenta as pontas aí. Você vai ver ainda. Falei, glória a Deus. De 20 hoje, domingo passado, nós tínhamos quase 500 pessoas aqui dentro. E eu quero ter aqui dentro, logo, logo 1000 pessoas. Em 2 cultos. Mas fora isso, Deus vai me dar muito mais. Sabe, queridos, mas eu preciso ser íntimo de Deus, preciso buscar, você também precisa, porque essa intimidade leva a gente a lugares, a conhecer coisas do coração de Deus que nós nunca conhecemos, e a lugares que nós nunca fomos. Ele vai nos levar. Mas para fazer o que? Para passear? Não, para ganhar almas para Jesus.
Se Deus confirmar, terça-feira eu vou estar com o pastor Odilon. Ele chegou do Japão e da Coreia e já viaja na quarta-feira. Na terça eu vou conversar com ele. Se correr tudo certo, no final do mês nós estaremos indo aí no interior de São Paulo para começar uma célula, que dessa célula vai se tornar mais uma igreja Shalom. Assim, queridos, mas nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos ser íntimos. Uma coisa você não precisa abrir, depois você confere lá, eu vou colocar no boletim esse texto. Números 23:19 diz assim, olha, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus não é homem para isso. Deus vai fazer tudo o que ele falou que vai fazer, queira você ou não. Se você não fizer, ele vai levantar outro para fazer. Se nós não fizéssemos o trabalho lá na empresa, se a Aline não fizesse, ele levantaria outro para fazer no lugar da Aline. Se você não fizer na rua lá onde você mora, no prédio onde você mora, no condomínio onde você mora, pode ter certeza que Deus vai levantar outro. Não vai ficar sem fazer a obra dele lá. Só que daí a gente fica chorando, resmungando. Mas por que, meu irmão? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sou eu que estou lá? Porque você não obedeceu. Você não está sendo íntimo de Deus. Deus, se Ele fala, está falado, meu irmão. Não vai mudar. Por isso que eu obedeço, irmão. Por isso que eu já saí de Curitiba, vim para cá. E se Ele mandar para outro lugar, eu vou, porque eu quero obedecer. Porque senão eu vou ter prejuízo. Eu vou ter prejuízo. Aparentemente parece que quando eu saí de lá, puxa, a família ficou lá e tal. O Gerson, né, que veio esse ano morar para cá, a família ficou lá. Mas o negócio ficou melhor, rapaz. Agora a família vem para cá. E todos eles estão aqui com a gente. Tanto a minha família, né, quanto a família do Gerson. Mas nós viemos para cá, deixamos eles lá. Mas Deus se compromete com organizar as coisas e trazer eles para estarem conosco. Quando Ele promete, Ele vai cumprir. É o que diz aqui nesse versículo. Se você tem uma promessa de Deus, meu irmão, se você obedecer, pode ter certeza. Se você for íntimo dele, vai acontecer. Se você sonha em ter alguma coisa lá, que eu não sei o que é que você sonha ter, pode ter certeza que você vai conquistar se você for íntimo de Deus. Se você tiver comunhão com Ele. Vai aí no Salmos 143. 143, versículo 8 diz assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois eu confio, mostra-me o caminho por onde eu devo andar, por ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Queridos, faz o Senhor ouvir a tua voz de manhã. Ora de manhã. Quando você levanta, fale com Ele. Não saia de casa sem falar com Ele. Que nem diz o José, não sei orar, eu sei falar, conversar. Conversa com Ele. Conversa, porque Ele vai ouvir, Ele vai cuidar de você. Tem intimidade com Ele, Ele gosta de ouvir a sua voz. Ele tem prazer de ouvir a nossa voz. E Ele quer nos ouvir todas as manhãs. Porque quando você sai de casa, eu falo para a Laura sempre, quando eu vou sair, nós vamos sair, ela, ou nós, ou quando viajamos, que nem nós somos quinta-feira para Santa Catarina, a gente ora dizendo: Deus, cuida da nossa ida e da nossa volta, do carro,
do motorista e tal, a gente ora. E pela graça de Deus não tem acontecido nada conosco. Faz tantos anos que a gente vai daqui para Curitiba e volta. Às vezes tem dias que vamos 2, 3 vezes. Nunca aconteceu nada conosco. Mas se não orar, meu irmão, não sei se não vai acontecer. Se não for íntimo, se não buscar, se não falar, não pedir, ele não vai saber o que você quer naquele momento. Precisamos orar pela manhã. Precisamos buscar Ele pela manhã. Hoje eu levantei cedo, né? Era domingo, mas domingo para mim é um dia normal. Levantei cedo, fui lá para o escritório, comecei a ler, a ouvir, a falar com Deus para poder trazer a palavra. E estava lá buscando a Deus numa paz enorme, porque não tem ninguém nem na rua, né? Que coisa boa buscar Deus de manhã. Mas quanta gente, em vez de buscar Deus, fica dormindo. Quanta gente, em vez de falar com Deus, fica falando outras coisas, não agrada a Deus. Salmos 5, verso 2 e 3 diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Diga comigo, de manhã. Diga de novo, de manhã. Toca na pessoa que está aí ao seu lado e fala assim para ele: é de manhã. Para de dormir mais. Deus quer ouvir a sua voz, diga para ele. Isso é intimidade, queridos. Isso é estar com Ele. Eu quero dizer para vocês, irmãs, nós vamos ter algo agora para vocês. Depois eu volto aqui para fazer a outra parte. Quero dizer para vocês que vocês têm a chave dessa intimidade com Deus. Mães, vocês são íntimas de Deus. Se vocês olharem a Bíblia lá, as mães que foram conquistadoras, grandes líderes, eram íntimas de Deus. Íntimas. As mulheres que conquistaram as suas vitórias foram aquelas que forçaram até a vara para chegar até a Deus, até Jesus. Íntimas. Mães, vocês querem conquistar a vitória como mãe, como família, sejam íntimas de Deus. Se o seu marido não levanta de madrugada, é meio preguiçoso, levanta você. Vai orar você. Vai orar. Deixa ele dormindo e peça a Deus misericórdia por ele lá, que um dia ele se toque, né, para que possa levantar de madrugada, orar. O pastor Odilon passou por isso um grande tempo, né? A Sinorá sempre acordou de madrugada para buscar Deus 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Sinorá é uma mulher de muita oração. E o Odilon não conseguia acordar. O Odilon, para acordar de manhã, uma dureza. A gente viajava com ele, era difícil tirar o Odilon de madrugada da cama. Ele não conseguia acordar, mas ele é um homem de oração, só que de madrugada não conseguia. Aí o ano passado, Deus falou com ele, lá em São Paulo, numa conferência. E ele falou: Deus, então faz eu levantar de madrugada, eu acordar e não ter sono, porque eu quero também orar de madrugada. Irmãos, e ele começou a acordar, e ele não dorme mais de madrugada, nem que ele queira. Ele acorda de madrugada todas as manhãs. Acabou o sono, né? Deus deu a oportunidade, ele está com ele de madrugada. E a igreja, ele, a família, a esposa já orava, e agora todos os pastores estão assim com ele. Mas começou com ele. E eu quero dizer, irmãs, Deus quer começar com você também. Pode vir, pode ficar na frente uma da outra. Vem aqui em cima algumas, vem aqui comigo para mim não ficar sozinha, minha esposa. Vem aqui com mais algumas irmãs, não fiquem tão empilhadas assim, né? Vocês têm
todo o direito, irmã. Se precisar sentar, pode sentar aí. Tá ok? Hoje os homens estão lá, pode pegar os pão e o cálice e vem aqui na frente. Nós queremos liberar o pão e o cálice para vocês hoje primeiro. Mas olhem aqui para mim, vocês, as mães, enquanto eles vão chegando e vão trazendo o pão para vocês. Quero dizer para vocês que hoje à noite Deus está renovando uma aliança de pastor com vocês e de pai com vocês. E essa aliança vai ficar mais forte a partir do momento que você for mais íntima dele. Uma mãe mais íntima de Deus vai ser uma mãe mais íntima dos seus filhos, do seu esposo. Vai saber resolver os problemas que vai surgir lá na sua casa. Pode ir pegando o cálice e o pão, segure na sua mão aí. Então, queridas, Deus conta com vocês, Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar. Outra coisa, venham, sempre que puder, venham nas reuniões de oração da igreja. Vocês são muito importantes para um ministério ser próximo. Então venham, né? Eu sou assim meio radical em algumas coisas, e eu mudo algumas coisas, porque eu sei que Deus quer que eu mude. Entendeu? Foi com o José, mas já fiz tanta coisa diferente aqui na igreja, e nem por isso eu estou pecando. E eu quero que as mães que estão aqui na frente, mesmo que talvez você não é batizado hoje, eu quero que você coma do cálice. Sabe por quê? Porque Deus tem algo especial para você hoje à noite. Deus quer falar com você através desse pão e desse cálice. Os tradicionais falariam assim: esse pastor pronto, já virou a cabeça. Não, eu quero dizer para vocês que eu não virei a cabeça. Eu quero que você receba a bênção. Tá? Então, tá, todas as irmãs que são mães, eu quero aqui na frente, tá? Todas as mães, que tem umas que ainda não são mães, né? Então vem, por favor, né? Aquelas que estão no projeto de mães é depois, tá? Mas as mães, e você vai pegar o pão e o cálice. Eu vou orar antes de você participar, porque quando você estiver participando, você que não é batizado ainda, você que porventura talvez até está em pecado, tem algum problema lá, quero dizer para você que Deus é que te perdoa, não sou eu não. Deus é que te perdoa, Deus é que olha para o teu coração, Deus que te revela o que é bom, o que não é. Eu quero que eles vão estar cantando uma música ali. Eu quero que, enquanto eles estiverem cantando, você coloque a tua vida diante de Deus, tá? Você, mãe, coloque a tua dificuldade antes de participar da ceia. Pode tocar a música aí, vamos lá, e vocês orem. Logo depois os demais vão participar, nós vamos todos participar juntos. As mães aqui, as mulheres, orem, por favor. Entregue a sua dificuldade para Deus, vai entregando. Te darei minha canção, doces palavras. Abençoa, Deus, essas mulheres que aqui estão. Oh Jesus, abençoa. Abençoa, Jesus. Mais perto dos teus caminhos. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Ao redor de cada esquina, em cima de cada porta. Meu Deus, vai abençoando. Eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes, desesperado dentro de um escuro. Presente vai acredito que a visão da tua face, tudo que eu preciso, te direi. Vai valer a pena, vai valer a pena.
Jesus, está nas nossas mãos o pão e o suco que simboliza o teu corpo e o sangue teu derramado ali na cruz pelos nossos pecados. E o Senhor diz assim que quem não tivesse pecado jogasse a primeira pedra naquela mulher. E hoje à noite eu falo a mesma coisa. Estão aqui na frente mulheres que talvez não estão corretas diante do Senhor, mas eu quero dizer que aqueles que estão aqui, que porventura tenham no coração, olhando para elas, achando que elas estão em pecado, eu falo: se você não está em pecado, jogue a primeira pedra. Mas também Jesus, nenhum jogou a pedra, e aquela mulher foi abençoada e perdoada. E o Senhor disse para elas: vai e não peques mais. E nessa noite eu quero declarar isso essas irmãs que estão aqui, as mulheres que estão aqui na frente, aquelas que ainda não batizaram, eu quero dizer: Senhor, elas vão batizar. Aquelas que estão em pecado, Senhor, o pecado está perdoado, e elas vão receber, comer do pão que simboliza o teu corpo. Corpo da nova aliança, o corpo da renovação da aliança, o corpo que simboliza a unidade, a comunhão contigo. Mas também, Senhor, o suco que simboliza o teu sangue derramado para nos purificar, nos limpar e nos dar nova vida. Abençoa todos que vão participar nessa noite. E aqueles que não participarão hoje, vão participar na outra oportunidade, porque o Senhor é o Deus de oportunidades. Obrigado, Jesus, por este momento especial. Eu oro, agradeço, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Todos em pé agora, toda a igreja em pé, e vamos participar, aqueles que vão participar. Todos agora do pão, comam do pão. Mulheres, irmãs, mães, comam do pão. Bebam do cálice. Comece a glorificar ao Senhor, comece a louvar ao Senhor, comece a exaltar aquele que é digno. Obrigado, Jesus. Eu abençoo toda a igreja nessa noite. Eu retorno para suas casas e nos dê uma semana de vitória, Pai. Que nenhum mal aconteça conosco durante essa semana. Que a graça, que a paz, que o Espírito Santo nos acompanhe por onde nós andarmos nesta semana. Pai, que nós possamos nos reunir aqui durante a semana para estarmos juntos, para ter comunhão, para ter intimidade contigo. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus.